bem? Hoje nós vamos fazer a aula 9 da frente 2, terminando assim a frente 2 do nosso Hexa 1, tá? Então a aula 9 fala de rendimento de reações e composições percentuais, lá na página 457, tá? Nessa aula vai falar sobre rendimento, reações com ar atmosférico e composições percentuais. O rendimento aparece no exercício 1 e no exercício 2 também vai ter alguma coisa de rendimento. Reações com ar atmosférico nós temos no exercício 3 e composições percentuais aparece no exercício 2, tá? Então vamos fazer o exercício 1. Eu vou ler primeiro. O estrôncio pode ser obtido a partir do mineral celestita, o SrSO4, ou seja, o sulfato de estrôncio. Supondo que se tenha 1.837 gramas desse mineral, a quantidade em quilogramas que se obtém de estrôncio, considerando um rendimento de 80%, é D. Aí você tem as alternativas. Então ele me informou o seguinte, que o estrôncio ele é obtido a partir do sulfato de estrôncio. Eu deixei pronto para vocês aqui a equação de dissociação iônica do sulfato de estrôncio, tá? A informação que o exercício me passa é a seguinte, melhor, a pergunta, né? Se eu tiver 1.837 gramas do sulfato de estrôncio, quanto que eu vou ter de estrôncio? Essa que é a pergunta. Esses dois valores aqui, como todo mundo lembra, eu pego de onde? De acordo com a equação. 87,6 é a massa do estrôncio e 183,7 é a massa do sulfato de estrôncio, que foi calculado de acordo com as massas informadas aí no exercício, no enunciado. Tá? Então, fazendo aqui a regra de 3, observando, eu vejo que 183,7 para 1.837, esse valor aqui é exatamente 10 vezes maior. Só eu deslocar a vírgula para a direita e eu chego aqui. Tá? Isso significa que esse valor que eu preciso tem que ser o quê? 10 vezes maior que o de cima também. Então eu tenho 87,6 vezes 10, desloquei a vírgula, 876. Tá? Então isso aqui me produziria 876 gramas. Só que o exercício fala que eu tenho um rendimento de 80%. Esse rendimento eu faço o cálculo no final. Como eu tenho 80%, 80 sobre 100, eu tenho 0,8. Tá? Então eu pego o valor, multiplico por 0,8, vou chegar em 700,8 gramas. Como ele quer o resultado em quilogramas, divido isso aqui por 1.000, né, 3 casas para a esquerda e chego em 0,7. Então, 0,7 quilogramas é a resposta. Isso aqui eu acho resposta na letra A. Bom, exercício 2, exercício do Enem, longo, e vamos ver aqui. A composição média de uma bateria automotiva esgotada é de aproximadamente 32% de chumbo, 3% de óxido de chumbo 2, 17% de óxido de chumbo 4 e 36% de sulfato de chumbo. A média de massa da pasta residual de uma bateria usada é de 6 kg, onde 19% é óxido de chumbo 4, 60% é sulfato de chumbo e 21% é o chumbo. Entre todos os compostos de chumbo presentes na pasta, o que mais preocupa é o sulfato de chumbo 2, pois nos processos pirometalúrgicos em que os compostos de chumbo placas das baterias são fundidos, há a conversão de sulfato em dióxido de enxofre, gás muito poluente. Para reduzir o problema das emissões de SO2 gasoso, a indústria pode utilizar uma planta mista, ou seja, utilizar o processo hidrometalúrgico para dessulfuração, antes da fusão do composto de chumbo. Nesse caso, a redução de sulfato presente no sulfato de chumbo é feita via lixiviação, com solução de carbonato de sódio, Na2CO3 a 1 mol a 45 graus, e que se obtém o carbonato de chumbo 2, com rendimento de 91%. Após esse processo, o material segue para a fundição para obter o chumbo metálico. Aí você tem na sequência aí a equação de lixiviação que ele acabou de citar.
passa as informações de massa e vem a pergunta. Ó. Segundo as condições do processo apresentado para a obtenção do carbonato de chumbo 2, por meio da lixiviação por carbonato de sódio e considerando uma massa de pasta residual de uma bateria de 6 kg, qual a quantidade aproximada em quilogramas de carbonato de chumbo que é obtida? Então veja bem, ó. Ele tá, da equação de lixiviação ele está falando do sulfato de chumbo 2 e do carbonato de chumbo. Tá? Da equação inteira o que me interessa é isso aqui. Como ele fala lá de uma bateria de 6 kg, lá no início do enunciado, ele fala aqui, ó, na terceira linha que você acompanha aí, que a bateria você tem 19% do óxido de chumbo 2, o chumbo 4, perdão, 60% em massa do sulfato de chumbo. Então, se eu tenho 6 kg de bateria, 60% desse valor vai ser do quê? Do sulfato de chumbo, tá? Então, 6 vezes o 0,6 eu chego em 3,6 kg. Por isso que eu coloquei 3,6 vezes 10 a terceira aqui, tá? Quando eu tiver essa massa aqui do sulfato, quanto que eu vou ter do carbonato de chumbo 2? É isso que a gente vai calcular. 303 corresponde à massa do sulfato de chumbo e 267 à massa do carbonato de chumbo 2, tá? Então, você resolvendo isso aqui não tem proporção direta, né? Fiz método tradicional, explicando os extremos aqui. Cheguei aqui em 3,17 vezes 10 a terceira, ou seja, 3,17 kg. Como ele diz lá no final que isso tem um rendimento de 91%, 3,17 vezes 0,91. Chego aqui em 2,88 vezes 10 a terceira. E ele pede no final a quantidade aproximada em quilogramas, ou seja, 2,88 está próximo de 2,9, valor esse que você tem na letra C, tá? Exercício 3, exercício do ITA, vamos ver o que ele pede. Escreva a equação química balanceada da combustão completa do isoctano com ar atmosférico. Considere que o ar seco é composto de 21% de oxigênio gasoso e 79% de nitrogênio gasoso. Então começamos assim, ó. Primeiro, isoctano. Esse é o nome de um hidrocarboneto classificado como alcano que a gente viu ano passado. Então, oct, 8 carbonos. E como ele é um alcano com ligações simples, eu tenho lá CN, H2N mais 2. Tá? Ou seja, eu tenho o dobro mais 2 de hidrogênio, por isso C8H18. Toda a combustão tem que ter oxigênio, certo? E como ele fala aqui que é uma combustão completa, isso sempre vai produzir gás carbônico e água, sem exceção, tá? Combustão completa de hidrocarboneto sempre me libera gás carbônico e água. Então aqui você já tem a equação pronta e balanceada, tá? Só que não é isso que ele está pedindo no exercício. Ele quer que você escreva a equação química balanceada com o ar atmosférico, de combustão do octano com o ar. Então tem que descobrir aqui a quantidade de mols do ar para indicar na equação. Olha só, o oxigênio, segundo o enunciado, eu tenho que admitir que isso corresponde a 21% do ar. Então aqueles 25 sobre 2 corresponde a 21% do ar. Se eu tiver 100%, eu vou ter quanto? X. Vai ficar mais fácil ali, ó, 25 sobre 2 eu pensei em dividir, então ficou 12,5 vezes 100, 1.250. Dividido por 21 eu chego em 59,5 mols do ar, tá? Então eu preciso de 59,5 mols de ar para ter essa combustão. Só que ele fala também no enunciado que eu não posso desprezar o gás nitrogênio, que corresponde a 79%. Olha só, se 59,5 mols corresponde ao ar, todo o 100% do ar, e eu descobri que eu tinha 12,5 mols de O2, que é o 25 sobre 2, a diferença desses dois números é 47, certo? Então esses 47 mols correspondem ao quê? A quantidade de mols de N2. Bom, então como é que fica a equação final? Ó? O resultado vai ficar assim. O octano, para ter combustão, eu preciso de 59,5 mols do ar, a gente calculou agora há pouco. Isso me produz 8 mols de CO2, gás carbônico, 9 mols de água,
e ainda me libera 47 mols de N2. Por que aparece o nitrogênio depois da seta? Porque o nitrogênio é um gás inerte, ele não participa da combustão, só que ele faz parte do ar, tá? Então ele aparece aqui no final, tá certo? Então assim, ó, concluímos a frente 2, façam um guia de estudo, tá? Estudem bastante, qualquer dúvida pode mandar perguntas no grupo, seja particular, que eu tiraria a dúvida de vocês, ok? Até breve então.